Precisa se evangelizar. Em segundo lugar, por que eu tenho que evangelizar? A segunda razão, porque o futuro do nosso país depende das crianças. É os futuros políticos, os futuros policiais, os futuros professores, os futuros pastores, os futuros pais de amanhã. Deus disse a Moisés que o futuro da nação naquela terra, elas dependeria de que o povo ensinasse a palavra de Deus aos seus filhos. Depois lê lá Deuteronômio 4, versículo 9. Elas eram ensinar as crianças pela manhã, ao se levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Uma certa vez perguntaram ao menino, fizeram a seguinte pergunta: o que é que você vai ser quando você crescer? Sabe o que foi que essa criança respondeu? Talvez um missionário, talvez um bandido, aleluias, aleluias, ou talvez um pastor. Aí aquele homem perguntou: o que é que você quer dizer com isso? Ele disse: eu estou querendo dizer que depende de quem me encontrar primeiro. Que coisa forte, que coisa tremenda. Quem tem encontrado as crianças primeiro. Terceira razão por que eu tenho que evangelizar as crianças. Porque elas precisam ser salvas. Jesus disse que um pequenino pode colocar sua confiança nele. Crianças nascem em pecado. Crianças precisam do amor de Deus. Sim. Quarta razão por que eu devo evangelizar as crianças. Porque elas precisam ser salvas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio salvar, veio buscar o que se havia perdido. E isso inclui as crianças. As crianças estão perdidas também. Nascem espiritualmente mortas, fora do reino de Deus. Crianças que têm idade suficiente para entender o Evangelho e verdadeiramente ser condenadas pelo pecado, se rejeitam a Jesus. Estão perdidas também. É triste que em muitas igrejas, frequentemente, todas as crianças são tratadas, meus irmãos, como se já fossem salvas, como se já fizessem parte do reino de Deus, e nem sempre é assim. Precisamos ensinar as nossas crianças. Olha a senhora Susana Wesley, se não me falha a memória, 19 filhos. Depois lê a história dessa mulher, como ela tratava cada criança. Olha os seus filhos, olha a genealogia dos filhos dela, pastores, pregadores, doutores, advogados. Uma mulher altamente disciplinada com seus filhos, uma mulher que orava pelos seus filhos, que dobrava os seus joelhos pelos seus filhos. Quinta razão, por que eu devo evangelizar as crianças? Porque elas são mais abertas ao Evangelho. Jesus disse que antes de uma pessoa entrar no reino de Deus, deve se converter, se fazer como uma criança, porque a criança é humilde, a criança é confiante, a criança é dependente. A criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor, não. Ódio, ira no coração, não. Por que eu devo evangelizar a criança? Porque elas têm uma vida toda pela frente. Uma criança salva é uma vida salva. É uma vida inteira salva. É mais fácil direcionar o crescimento de um novo jovem e flexível do que mudar uma árvore já forte, totalmente crescida. É mais fácil converter uma criança ao Evangelho do que pegar um velho religioso, muitas vezes que não está mais disposto a mudar. Por que nós devemos evangelizarmos crianças? Porque podemos alcançar por meio delas os pais, os amigos, os avós. Deus pode usar a vida de uma criança, o testemunho de uma criança, para falar com seus pais, com os familiares que não são salvos ainda, chamá-lo, eles a desafiá-lo, eles para abrir o seu coração para Deus. Em último lugar,
Porque nós devemos evangelizarmos as crianças. Porque Deus as ama. Deus ama as crianças. A Bíblia me ensina que Deus tem um amor especial por crianças. O Senhor Jesus ordenou: deixa vir os pequeninos até mim, não impeças. O Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum deles se perca. É a palavra de Jesus.